Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Caminho Livre. Eu gostaria de refletir alguns textos deste livro aqui, ó. Mensageira do Senhor, de Herbert E. Douglas. Páginas 257, 258, 259. Título deste capítulo é O Tema Unificador. É onde o Herbert Douglas afirma que Ellen White foi promotora de conceitos inspirados. E aí aqui na página 257, no primeiro parágrafo, ele atribui a Ellen White o que segue. Veja, não é o texto ipsis literis, mas a ideia, tá? O sucesso inicial de Satanás em conquistar a lealdade da terça parte dos anjos do céu foi seguido pelo engano de Adão e Eva. Assim fazendo, a terra experimentou todos os amargos resultados da falta de confiança em Deus e da rejeição de sua vontade. A resposta de Deus tem sido não destruir Satanás, mas desmascará-lo. O interesse de Deus a longo prazo é demonstrar como Satanás estava errado em acusá-lo de ser extremamente egoísta, arbitrário e injusto. Deus tem revelado e demonstrado sua versão da história, principalmente por meio da vida e morte de Jesus e por meio do seu povo escolhido na terra. Ai, meu Deus, é interessante. O adventista, Ellen White, falar de povo escolhido de Deus na terra, né? Aí no parágrafo seguinte, o conflito na terra terminará somente depois que o povo de Deus der glória a ele, de tal maneira que todos os habitantes da terra possam fazer uma decisão inteligente quanto a escolher ou não por si mesmos o programa divino. É impressionante, né? Ao mesmo tempo em que existe um povo escolhido de Deus na terra, mas em seguida ela afirmaria, no caso, que quem escolhe é o povo e não Deus. E outra coisa que me chamou a atenção nesse texto que eu li é quando ela diz aqui que Satanás alcançou, né, sucesso ao conquistar a lealdade da terça parte dos anjos e depois aqui na terra fazer com que Adão e Eva pecassem. E aí vem o texto em seguida que diz o seguinte: a resposta de Deus tem sido não destruir Satanás, mas desmascará-lo. O interesse de Deus a longo prazo é demonstrar como Satanás estava errado em acusá-lo de ser extremamente egoísta, arbitrário e injusto. Quer dizer que o interesse de Deus a longo prazo é esse: desmascarar Satanás, mostrar a sua versão da história, como o texto diz aqui. Quer dizer que o interesse a longo prazo de Deus não é salvar seu povo, que ele elegeu desde a eternidade, e sim só desmascarar Satanás. Veja, é óbvio que eu concordo que um dos propósitos de Deus é desmascarar Satanás. Mas já houve tempo para isso. Ou seja, o caráter de Satanás já está plenamente, devidamente manifestado. Ele é o mal, ele é a encarnação do mal. E Deus é o bem. Já está demonstrado isso já está revelado. Agora, eu não posso concordar que o interesse a longo prazo de Deus só seja esse, desmascarar Satanás. O interesse a longo prazo de Deus é salvar o seu povo, que ele escolheu. Aí aqui a página 258, Herbert Douglas continua atribuindo a Ellen White as seguintes ideias. Pelo fato de Deus ser justo, amoroso e respeitoso com seres inteligentes que criou, não os coage, força, intimida, nem engana, a fim de obter deles a lealdade, submissão ou obediência. Ele não obriga a pessoa a tomar decisões contra a vontade, nem usa de subterfúgios. Essas são técnicas empregadas pelas forças do mal. Ele apela à razão e espera que cada pessoa se decida com base no peso da evidência e na força do amor.
Por isso, seu povo deve ser conhecido por sua defesa da liberdade alheia e pela ausência de métodos opressivos entre eles. Pelo fato de Deus estar disposto a esperar até que apareçam todas as evidências a respeito das acusações de Satanás. E pelo fato de não forçar a obediência, o princípio da condicionalidade permeia sua relação com os seres inteligentes que criou. Ele espera que as pessoas reajam favoravelmente. Então, nós temos aqui 2 pontos sustentados pela cosmovisão adventista. 2 pontos. Que 2 pontos seriam esses? Amados irmãos e amigos, que 2 pontos seriam esses? Primeiro ponto. Deus não coage, não força, não intimida, nem engana, a fim de obter a lealdade do povo. Nós concordamos com isso. Agora, o outro ponto, né, que vai para um outro extremo, é que Deus fica à espera que as pessoas reajam favoravelmente às evidências de que Ele os ama. Esse é o outro ponto. Com o primeiro nós concordamos, com o segundo nós não podemos concordar. Nós não podemos concordar. Qual seja o de que Deus fica à espera. Ele espera que as pessoas reajam favoravelmente. O problema é o seguinte, é que pelo fato da Igreja Adventista afirmar corretamente, Ellen White afirmar corretamente que Deus não força, não coage, não intimida, não engana as pessoas que Ele quer salvar, aí eles já partem para o outro extremo, que é o de afirmar que Deus fica à espera. Quer dizer que não há nenhuma outra opção entre o Deus não coagir, não forçar, não violentar ninguém, a vontade de ninguém. Quer dizer que a outra opção é só essa. Deus fica à espera, é um Deus passivo. Ele fica à espera de uma reação humana, quer dizer que não há nenhuma outra opção entre essas 2 alternativas. Veja que nós estamos falando de Deus, tá? Estamos falando de Deus. Quer dizer que não há uma outra opção? Eu vou mostrar para vocês que a teologia adventista, inclusive Ellen White, erra aqui também. Por quê? Eu vou ler uma série de textos que vai demonstrar, do ponto de vista escriturístico, que há uma outra opção. Há uma outra opção. Além dessas 2 opções, ou seja, sim, Deus não força, nós concordamos com isso. Deus não coage, Deus não violenta a vontade de ninguém. Nós concordamos com isso. E temos afirmado isso ao longo de 5 anos e meio aqui na TV Caminho Livre. Certo? Agora, Deus não fica à espera, de forma passiva, à espera de uma reação humana. Então, eu vou ler alguns textos que comprovam isso, que eu estou afirmando para vocês agora. Por que Deus não fica à espera? Além de não violentar, evidentemente, ninguém. Vamos começar lendo Romanos capítulo 8, verso 20. Eu quero ler esse texto em várias versões para que vocês tenham uma noção do que o texto diz, tá? Vamos ler primeiro várias versões de Romanos 8, versículo 20. E nós vamos comentá-lo, e ao comentá-lo nós vamos apresentar outros textos que vão na mesma direção ou que tenha uma relação próxima com a ideia aqui apresentada em Romanos 8, 20. Na Nova Almeida Atualizada, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos ler agora, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, Romanos 8, 20. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Na linguagem de hoje é isso que diz.
Agora na linguagem, na tradução brasileira. A Bíblia na tradução brasileira, Romanos 8:20 diz assim: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos ler agora Romanos 8:20 na Bíblia de Jerusalém. Romanos 8:20 diz assim: de fato a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu. Vamos ler agora na NVT, nova versão transformadora, Romanos 8:20. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Olha só. Vamos ler agora na NVI, nova versão internacional. Romanos 8:20 diz assim na NVI: pois ela, está falando da criação, né? A natureza criada, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Veja, o que esse texto de Romanos 8:20 nos diz? Eu apresentei várias versões para que vocês tivessem um vislumbre maior do sentido desse texto. Esse texto diz insofismavelmente que toda a criação está sujeita, está sob o quê? Sob a vaidade, sob a inutilidade, sob a futilidade. A criação está sujeita à vaidade. Veja, e quem foi que submeteu ela a isso? Deus! Deus, por que Deus submeteu a criação, toda a criação à vaidade, à futilidade, à inutilidade? Ela é inútil, ela é fútil. Ela está sob a vaidade. Ela está sujeita a isso. E Deus a sujeitou. Ou seja, não foi por escolha da humanidade que ela foi sujeita à vaidade. Deus a sujeitou. Mas por que Deus a sujeitou à vaidade? Por conta do pecado de Adão. Lembram-se que Deus, lá em Gênesis 3:17, amaldiçoou toda a terra por conta do pecado de Adão? Em Gênesis 3:17 nós temos isso. Foi aí que Deus sujeitou a humanidade à vaidade. Olha, Gênesis 3:17, Adão diz: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. A partir daí, Deus sujeita a criação, toda a criação à vaidade. Toda a criação está sujeita à vaidade. Ela está presa, ela é escrava da vaidade, da futilidade, da inutilidade. Ou seja, a humanidade não pode nada. Eu estou apresentando razões bíblicas para mostrar a vocês que Deus não pode ficar à espera de uma reação da humanidade. Deus não pode ficar à espera, porque se ele ficar à espera, ele vai ficar à espera eternamente. E a humanidade não terá condições de reagir a uma evidência do seu amor. Por que não? Porque ela está sujeita à vaidade. Deus a sujeitou à vaidade. Ela é impotente. É isso, em um sentido maior, é isso que significa o texto. A humanidade é impotente. Por isso, olha, por isso. E agora eu vou apresentar uns textos mais claros ainda, que estão de um modo muito próximo associados a essa ideia de que a criação está sujeita à vaidade. João 3, versículo 8. Naquele capítulo onde Jesus, num diálogo com Nicodemos, afirma para Nicodemos o seguinte: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, Nicodemos, para ver o reino de Deus. Aí na frente ele diz, em verdade, verso 5, em verdade lhe digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado, verso 7, por eu dizer, vocês precisam nascer de novo.
O vento sopra onde quer. Veja, é necessário que você, Nicodemos, nasça de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Nascer de novo. Por que tem que nascer de novo? Porque toda a criação está sujeita à vaidade, ela é inútil, ela é fútil, ela é escrava da vaidade, ela é impotente. Por isso que aqui no verso 8, Jesus diz, o vento sopra onde quer. Que vento é esse? Que pneuma é esse? Que é a palavra grega para vento. É a mesma palavra grega para Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que soprar onde ele quer. É o Espírito Santo que determina esse querer soprar em alguém. Veja, nascer de novo. Por que tem que nascer de novo? Porque este nascimento, este primeiro nascimento, nos coloca numa condição de sujeição à futilidade, à inutilidade, à impotência, à vaidade. Nós somos impotentes. Não temos condições de reagir às evidências do amor de Deus. Então Deus tem que não esperar passivamente. Deus tem que agir de modo ativo no sentido de produzir o quê? Um novo nascimento em nós. Olha só como isto é verdade. Como não é o nosso querer, não é a nossa vontade que vai determinar uma reação da nossa parte. Olha, João capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Ou seja, não foi o sangue que determinou o nascimento desses que creem no nome de Jesus. Nem da vontade da carne, ou seja, não foi a vontade da carne que processou esse novo nascimento neles. Nem da vontade do homem, ou seja, nem ele mesmo, através da sua vontade, processou esse novo nascimento. Mas qual a vontade que foi determinante para que houvesse novo nascimento, para que através disso eles pudessem crer em Jesus? A vontade de Deus. Estão percebendo? Que há aqui uma cadeia de verdades unidas. Estou construindo aqui uma cadeia de verdades, demonstrando para vocês biblicamente que por que Deus sujeitou toda a criação à vaidade. Porque ela está sujeita à futilidade, à inutilidade. Ela é impotente. Por quê? Por conta do pecado de Adão lá no Éden. Toda a terra fora amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Outro texto que eu leio para ampliar o nosso entendimento a respeito disso. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Bom, nós já vimos que é a vontade de Deus, não de sangue, não de carne, nem de homem, que determina o novo nascimento, através do qual as pessoas passam a crer em Jesus. Vocês viram isso? Não é a vontade de homem, de carne e de sangue que produz o novo nascimento. Portanto, você não pode nascer de você mesmo, ou renascer para o reino de Deus. Você não pode nascer de novo por conta de sua própria vontade, nem vontade de sangue, nem vontade de carne. É a vontade de Deus que determina o novo nascimento. É isso que a Bíblia está dizendo. Está claro? Filipenses 1,6 diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, ele começa. Por que ele tem que começar? Porque ele sujeitou a toda a criação à vaidade, à futilidade, à inutilidade. Ela é impotente. Não se nasce de novo por conta da vontade, a minha vontade, vontade da carne, a vontade do sangue, mas da vontade de Deus. É a vontade de Deus que processa o novo nascimento. E sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Por isso é que o vento sopra onde ele quer. Veja que o Espírito é que tem que soprar onde ele quer. Por que tem que ser onde ele quer? Porque não é da minha vontade, não é do meu querer que eu nasço de novo. Não, eu não tenho poder para processar em mim mesmo o novo nascimento. Não tenho esse poder.
Está claro até aqui agora. E Deus então tem que começar a obra. Ele não fica esperando. Ele não fica esperando a reação do ser humano, como diz Ellen White aqui, chancelada pelo Herbert E. Douglas, e obviamente por toda a teologia adventista. Aí, aqui na frente, Filipenses 2,13, nos diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vocês estão percebendo isso? Estão percebendo? Deus é quem efetua o querer, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus não fica à espera passiva de uma reação humana. Ele começa a obra. Ele tem que começar a obra. E como ele começa a obra, ele mesmo vai completá-la. O desenvolvimento dessa obra, de querer e realizar, pertence a ele, segundo a sua vontade, não a minha, não a sua. Está entendendo? Está entendendo? Por que Deus não fica passivo à espera de uma reação humana? Está entendendo? Vocês estão vendo que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Vamos ler outro texto, que está em Romanos 9,16. Voltemos para Romanos capítulo 9, verso 16. O texto diz assim: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Olha, não depende de quem quer nem de quem corre. Por que não pode depender de quem quer? Porque a humanidade está impedida pela vaidade. Ela está sujeita à vaidade. Quem foi que sujeitou ela à vaidade? Deus! Por causa de quê mesmo? Por causa do pecado de Adão. A humanidade, a criação é impotente para reagir às evidências do amor de Deus. Então Deus tem que começar a obra porque o ser humano, ele não possui essa vontade. E nós vimos isso na Bíblia. Qual é a vontade que processa o novo nascimento em nós? Sem o qual nós não veremos o reino de Deus. A vontade de Deus. E em Filipenses está claro isso. Ele começa, ele completa. Ele que efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é a minha. Vocês estão percebendo isso? Como a Bíblia é clara nesse ponto. Por isso é que Paulo vai dizer aqui: assim, pois, isso não depende de quem quer. Olha, não depende de quem quer. Por que não depende de quem quer? Porque a humanidade, o querer da humanidade está sujeito ao que mesmo? À vaidade. A humanidade não quer Deus. É como Jesus já dizia para os fariseus em João 5,40. Abram comigo lá João 5,40. O que ele diz? Verso 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Viu? Examinavam a Bíblia, tinham a Bíblia, andavam com a Bíblia debaixo do braço. No entanto, não queriam ir a Jesus para ter vida. A humanidade está presa a esse não querer ir a Jesus, porque ela está sujeita à vaidade, à futilidade, à inutilidade. Vocês estão vendo por que Paulo tem que dizer: não depende de quem quer, mas depende completamente de Deus, o quê? Usar misericórdia. Veja que no versículo anterior ele diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Meu Deus do céu! Vocês querem textos mais claros do que este que eu estou mostrando para vocês? Para ficar evidenciado, demonstrado que Deus não fica à espera de uma reação humana, ele age ativamente. Deus não é um Deus passivo. Querem mais provas? Vamos continuar. Hebreus 10, de 8 a 10. O texto diz assim: depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou:
Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro tabernáculo, né, com todas as suas leis, para estabelecer o segundo, o santuário celestial. Olha o verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É nessa vontade que temos sido santificados. Mediante o que mesmo? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É nessa vontade que temos sido santificados. Veja, é nessa vontade de Deus. Por que tem que ser nessa vontade de Deus? Porque eu estou sujeito, como criação, estaria sujeito, e estive sujeito. Estou falando porque hoje eu sou um cristão convertido, graças a Deus. Passei pelo novo nascimento, graças a Deus. Então, no passado, eu estive sujeito à vaidade. Impotente, fraco, sem a mínima vontade de escolher Deus. Nossa, como a gente tem dito isso aqui, né? E de novo a gente está trabalhando esse tema aqui. Então, é nessa vontade de quem? Na vontade de Deus, meus queridos irmãos. É na vontade dele. Vejam o que diz Tiago aí à frente de Hebreus. Tiago. Capítulo 1, verso 18. Vamos ler aqui, para contextualizar, do 16 ao 18, tá? Tiago 1, 16 a 18. Diz assim: Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja, mais um texto que prova, demonstra escrituristicamente que não foi segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, que nós passamos pelo novo nascimento. Não fomos nós que produzimos o nosso novo nascimento em nós mesmos, através do nosso suposto livre-arbítrio, mas foi segundo o querer de Deus. O querer de Deus. Estamos mostrando isso aqui para vocês, com fartas evidências escriturísticas, meus irmãos. Capítulo 1 de Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Em Cristo, veja, em Cristo, fomos também feitos herança. Herança, em Cristo. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo, nós, eu e você que cremos em Jesus, estamos nele. Fomos feitos herança. Somos a herança de Deus. Veja, nós somos herança de Deus. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos predestinados segundo a vontade desse que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua própria vontade. Não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade dele. Vocês estão percebendo isso? Como a palavra de Deus é harmônica, quando você procura estudá-la com liberdade. Para encerrar esse vídeo, eu leio Isaías 14, 24, que diz assim: O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. Viram?
Como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Olha que coisa maravilhosa. As coisas serão como Deus pensar. E as coisas acontecerão conforme Ele determinar. Quem é que vai lutar contra isso? Quem? Olha o capítulo 46 e verso 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé. E farei toda a minha vontade. O meu conselho permanecerá em pé. E farei toda a minha vontade. Meus queridos, por que Deus não fica à espera de uma reação humana? Por que Deus não pode ficar à espera de uma reação humana diante das evidências do seu amor? Porque se Deus assumisse essa postura passiva, Ele ficaria eternamente assim, esperando, 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 esperando. Mas foi Ele mesmo, com a sua autoridade de Deus soberano, que determinou o quê? Que a humanidade, toda criatura, toda criação, ficasse sujeita à vaidade, à inutilidade, à futilidade. A humanidade... Eu vou ler mais alguns textos, eu queria terminar agora, mas eu tenho que ler mais alguns textos para fechar com chave de ouro esse primeiro vídeo aqui. Eu ainda vou gravar outros vídeos com base em alguns comentários do Herbert Douglas aqui nesse livro, tá? Tem mais, ainda vem mais, mas eu preciso encerrar esse vídeo com chave de ouro. Eu preciso ler mais alguns, pelo menos mais uns 3 versículos, 3 textos para vocês. Ou 4, para que vocês possam entender de verdade o encerramento, o fechamento disso. Certo? Para que vocês entendam de uma vez por todas que Deus não fica à espera. Deus não é um Deus passivo, que espera uma reação da humanidade em relação às evidências do seu amor. Leiam comigo Mateus, capítulo 19, verso 25 e 26. Depois de mostrar para vocês por que Deus não fica à espera, Ele não fica mesmo. Porque depois de mostrar para vocês que é a vontade de Deus que determina um novo nascimento em nós, não nós, com o nosso suposto livre-arbítrio. É a vontade dEle. É a vontade dEle que determina um novo nascimento. Ele tem que começar a obra. Ele começa a obra. Ou seja, Ele não fica esperando que a obra seja começada por nós. Ele não fica esperando uma reação nossa. Ele começa, Ele completa a obra. E ao longo do caminho, Ele vai o quê? Desenvolvendo essa mesma obra. Incutindo em nós o querer e o realizar. O querer e o realizar. O querer e o realizar. Segundo a sua boa vontade. Está claro isso. A humanidade é impotente. Ela não tem condições de iniciar a obra. Aí Jesus... Por isso Jesus disse o que Ele disse aqui em Mateus 19, 25 e 26. Olha, ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 26. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Veja. Quem pode ser salvo? Para os seres humanos isso é impossível. Sou eu que estou falando. Sou eu um mero calvinista falando? Não. São palavras do próprio Cristo.
E aí eu conclamo você, meu irmão, minha irmã adventista. Conclamo você. Acredite na palavra de Deus. Não é você que diz que a sua igreja sempre pauta a sua teologia, as suas ações, por um está escrito. Não são vocês que dizem isso, adventistas? Não, se a Bíblia ordenar, nós aceitamos. Se a Bíblia não ordenar, nós não aceitamos. Não são vocês que dizem isso. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo da profecia. Nós somos a igreja remanescente. Então, aceite o que Jesus está dizendo. Quem pode ser salvo? Quem pode? Aí ele diz, para os seres humanos isto é impossível. Nós mostramos aqui agora, nesses versículos anteriores, por que é impossível para a humanidade se salvar. Por que Deus não assume uma atitude passiva, como Ellen White preconiza e todos os teólogos adventistas preconizam? Por que Deus não fica à espera? Veja, de novo, antes de ler o último texto, os dois últimos textos. De novo, Deus força, Deus coage, Deus violenta a vontade de alguém? Não! Mas o fato de Deus não coagir nem violentar a vontade de alguém não significa que ele tem que ficar à espera, então. Não é esse negócio de 8 ou 80. Um maniqueísmo teológico absurdo, infantil, medíocre, patético, sustentado pela igreja adventista e por arminianos de um modo geral. Não! O fato de Deus não coagir, não violentar, não estuprar a vontade de ninguém, não significa que ele tem que ficar à espera, assumir uma postura de passividade, meus queridos irmãos. Não! Há uma outra opção, e a opção é essa que eu mostrei para vocês. É o querer de Deus, é a vontade de Deus, é a iniciativa de Deus em começar a boa obra em nós e em completá-la. Ele começa e ele termina. Ele determina o início da obra em nós, em quem Ele quer. É em quem Ele quer. Veja. Leia comigo. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Tem que ser assim, porque a humanidade está sujeita à vaidade, a humanidade é impotente. Por isso Jesus diz que quem pode ser salvo? Diante da pergunta, quem pode ser salvo? Jesus afirma categoricamente, ele não titubeia, vai direto ao ponto. Pimba! Isto é impossível para os seres humanos. Quem pode ser salvo? Isto é impossível para os seres humanos. Quem pode ser salvo? Isto é impossível para os seres humanos. Quem pode ser salvo? Isto é impossível para os seres humanos. Quando é que vocês vão acreditar em Jesus, meus irmãos adventistas? Estou falando isso com deboche, com desprezo, com sarcasmo, com ironia? Não, meus queridos. Não, meus queridos irmãos. Eu queria muito que vocês escutassem a palavra de Deus, não o que eu estou dizendo, mas a palavra está dizendo, meus queridos irmãos. E aí vem Jesus e diz, olha, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A quem Ele quer. A quem Ele quer. Tem que ser assim, porque a humanidade não quer. Por isso Paulo vai dizer, não depende de quem quer, mas de usar Deus a sua misericórdia. O Pai tem que começar a obra, tem que completar a obra, incutindo ao longo do caminho o seu querer e o seu realizar. É vontade de Deus que produz o novo nascimento, através do qual a gente passa a crer em Jesus. Eu estou mostrando isso para vocês aqui com fartas evidências escriturísticas. Fartas! Deus não força. Deus convence. Deus persuade. Deus não força. Deus não é arbitrário. Ele não é violento. Ele não estupra a vontade de ninguém. Claro que não, mas também ele não fica passivo.
Então ele convence com o seu Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Jeremias 20, versículo 7. Ele convence, ele persuade. E ao convencer e ao persuadir, ele faz isso aqui que nós vamos ler em São João 17, versículos 6 e 26. Abra comigo aí. João 17, versículos 6 e depois o 26. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Preste bem atenção nisso. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Está vendo por que Deus não violenta, não estupra a vontade de ninguém? Deus não coage, Deus não mete o pé na porta. Está vendo por quê? Ele convence, ele persuade pela ação do Espírito. Não por poder, mas pelo meu Espírito, diz Zacarias. Lembram-se desse texto? Não pelo poder, mas pelo Espírito. Ele convence, ele persuade. Por isso, ao convencer e persuadir, ele faz o quê? Manifesta o nome de Deus a quem mesmo? Àqueles que Deus lhe deu, do mundo inteiro. Deus deu um povo, o povo que ele escolheu lá na eternidade para Jesus. É isso que o texto está dizendo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Por que agora esses, a quem Deus deu a Jesus, têm guardado a sua palavra? Porque Jesus manifestou o nome de Deus a esses. Jesus manifestou, Jesus teve que agir, não metendo o pé na porta, não coagindo, não violentando, não estuprando a vontade de ninguém, mas manifestando através do Espírito Santo, convencendo, persuadindo. Olha o verso 26, aí mesmo de João 17. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Por que Deus então não pode ficar à espera passiva de uma reação humana, como diz Ellen White? Nós sabemos por quê. Já mostrei para vocês por quê. Então eu lhes fiz conhecer o teu nome. Foi ele que fez, foi ele que agiu, foi ele que intermediou essa causa. Ele agiu, ele não ficou esperando passivamente, ele começa a obra. Quando ele começa, ele completa aquilo que ele começou. Porque quando Deus começa, ele termina. Eu lhes fiz conhecer. Olha, Jesus fez com que nós conhecêssemos o nome de Deus. E olha, ainda o farei conhecer. Por que ainda o farei conhecer? Porque, veja, Deus elegeu muitos que ainda nem nasceram. Deus não está à espera. Deus não está esperando simplesmente para que o caráter de Satanás seja demonstrado e devidamente revelado e manifestado. Não, nós já sabemos, o mundo já sabe quem é o mal dessa história. Deus não precisa ficar a longo prazo esperando para que o caráter de Satanás seja manifestado. O mundo já sabe. Satanás já manifestou o seu caráter. Ele já está desmascarado. Já foi desmascarado. Por que Deus então não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele ainda tem muitos que ele elegeu na eternidade que nem nasceram ainda. Por isso Jesus está dizendo, olha, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. E ainda o farei conhecer. Então vejam, meus queridos. É por isso que Deus não assume uma postura de passividade. Deus não assume uma postura de passividade. Deus age. E quando ele age, ele não age
violentamente, de forma arbitrária, coerciva, estuprando a vontade do outro. Não. Ele age convencendo, persuadindo, manifestando o nome de Deus, fazendo com que nós conheçamos o nome de Deus. Mas ele que age, ele que tem que fazer isso. Ele não pode ficar à espera de uma reação humana, porque a humanidade está sujeita à vaidade. Ele sujeitou toda a criação, não só a humanidade, mas toda a criação à vaidade. É por isso. Bom, no próximo vídeo eu vou comentar isso aqui, ó. Eu vou ler, mas vou comentar depois, tá? Só para que vocês tenham uma ideia de como essas declarações são importantes, para que vocês saibam que nós aqui trabalhamos com fontes primárias, tá? Olha só, o tempo do segundo advento depende em parte de certas condições humanas. Presta atenção nisso. Rodrigo Silva declarou isso aqui alguns dias atrás. Tá aqui, ó. Página 258. O tempo do segundo advento depende em parte de certas condições humanas. O advento é retardado, dependendo da preparação do povo de Deus para receber a chuva serôdia e assim estar pronto para efetuar o alto clamor que leva o mundo à decisão. Meu Deus do céu. No próximo vídeo nós vamos comentar isso aqui, tá? Nós vamos comentar isso. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. É o que nós rogamos humildemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.